Boa tarde, senhores. Estamos aí então com a continuação da aula de automação de processo. Na aula passada nós fizemos aqui a parte gráfica e inicialmente aqui eu vou fazer essa automação aqui de duas maneiras. Nessa primeira parte, nessa primeira fase aí, eu vou fazer somente utilizando a macro da própria IHM, justamente para quem não tem o TIA Portal da Siemens instalado aí, para quem não tem um CLP para testar, poder começar a aprender aí sobre automação, né? Programação e tudo mais. Então essa aula eu vou dividi-la por partes aqui, porque essa programação aqui ela é um pouco extensa. E aí nas próximas aulas aí a gente vai fazendo por etapas aí e conclui esse processo industrial aqui. Bom, então o que eu coloquei de diferente aqui da última aula para essa, né? Foi esse mixer, né? Que eu adicionei ao processo. Então para inserir esse mixer, a gente vem em biblioteca, mixers, está aqui. Só arrastar, colocar no local ali e diminuir ele. Coloca ele aí. Vou deletar esse meu aqui, já tem um aqui. Uma lâmpada, um LED aqui, né? Como já tinha ensinado em outras aulas aí. Você vem em bitlane e seleciona verde aqui, coloca. Aqui bem importante colocar ele aqui como no endereço LB42, ok, posicione onde você quer, ajuste o tamanho, certo. E agora a gente vai aprender a fazer esse botão aqui, que é bem tranquilo também. Vamos vir em tags 4. Se por um acaso você não tiver aqui nessa pré-seleção de biblioteca aqui, você vem aqui, você acha tags 4. Aí se aqui não tiver adicionado, você clica aqui em adicionar, né? O meu já está adicionado. Se por acaso você já tiver 63 selecionados aqui, ele vai pedir para você remover algum outro, né? Daí se você escolhe um aqui que você acha que você não vai usar e coloca remover do projeto para você poder adicionar esse aqui de tags. Eu também vou precisar do seletor. Vamos achar ele aqui. Felizmente não está na ordem alfabética. Seletores 2. Aqui, não, seletores, esse aqui. Então se você vem aqui também seletores e coloca adicionar. Certo. Daí para fazer esse botão de escavamento, a gente faz ele em duas etapas. Você vem, seleciona o que mais te agrada aqui, arrasta, coloca ele na tela. Aí, agora a gente vem aqui em seletores. Só que o estado zero dos seletores aqui, pelo menos do seletor preto que eu quero aqui, ele está posicionado no meio. E não é esse efeito que eu quero, né? Eu quero o estado inicial dele em off e o estado posterior dele em on. Então eu vou vir em Pictures, seletores, certo. Aí agora eu vou criar uma label ali, né? Então eu estou na aba biblioteca, eu venho nesse aqui que vai ser a minha posição off, daí eu venho aqui copiar, eu venho em projeto, aí aqui eu coloquei nesse 9 aqui, se você quiser colocar no 9 também, tudo bem. Vou colocar aqui no 11, tem um outro aqui, eu vou deletar ele, provavelmente no de vocês não tem. Eu vou vir aqui
e vou colocar colar. Ele já vem como estado 0. Aí eu vou vir aqui nesse aqui, copiar, projeto, colar. Então tem estado 0 para a esquerda, estado 1 para a direita. Aperto OK, OK. Só que eu aperto ESC ali e não seleciono ele. Por quê? Porque eu quero ele com as funções do switch, né, do toggle switch, que seria a função chave. Então agora sim, eu venho aqui selecionar. Aqui eu já pré-configurei ele. Para você tem que colocar aqui local IHM LB40. Certo? Certo. Aqui, biblioteca de imagens. Agora vem projeto, isso aqui, e seleciona 9 ou 11 aqui, dependendo do lugar que você colocou, né? Aqui também, se você quiser aqui para facilitar, né, se você tiver um projeto muito grande, com muitas coisas aqui, pode colocar algum tipo de nome aqui. No caso desse aqui, eu tinha colocado aqui 9, 2 estados, 45 graus. Ok. Então, confirmando, endereço, ok. Venho aqui, coloco ele aqui, vou acertando ele com as setas do teclado, Ctrl nele, Ctrl no outro, agrupar. Ele virou um só, você coloca ele do tamanho que você desejar. Então, esse aqui eu vou deletar, aquele ali eu mantenho. Tá. Vamos ver o que mais aqui tem de importante para pôr. Agora vamos colocar aqui os sensores de nível inferior e superior de cada tanque, né? Nessa primeira parte da automação eu vou fazer um controle de nível básico, né? Que é aquele mais tradicional, que você sabe somente o nível inferior e o nível superior. Essa parte, a mensuração aqui dos pontos intermediários do líquido aqui, né? Os valores analógicos a gente não conhece, né? Mas posteriormente a gente vai colocar um sensor analógico aqui para poder ter a representação desse volume aqui, né? Em todos os ranges. Tá. Então aqui também novamente pixel lamp. Aqui eu deixei o azul ali para o líquido, né? Azul. Aí agora os endereços. Você coloca OK, diminui bastante. Ok, mais ou menos assim. Então, ó, esse primeiro aqui, deixa eu colocar ele com endereço 44. Esse segundo do nível superior, endereço 45. Aí você pega um Ctrl C, Ctrl V, posiciona ele aqui ali em cima e substitui o endereço para 45. Nesse daqui, 46, LB46 e nesse aqui, LB47. Bem tranquilo, basicamente Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos lá para entender a programação agora. Lembrando que posteriormente eu vou fazer essa programação em Ladder também, provavelmente no Siemens, né, TI Portal, mas por enquanto estou fazendo em macro, que é uma maneira de todo mundo aí poder testar essa automação aí de uma maneira mais fácil. Então vamos lá, entender a programação até agora. Essa programação aqui também eu vou colocar aí na descrição do vídeo aí, né, para facilitar. Tá. Bom, eu primeiro aqui fiz uma variável liga, ela é uma variável char de apenas uma casa, então ela tem uma posição para receber
é um valor 0 ou 1. Né? Ela só tem uma posição. Com esse comando getData, ele funciona como se fosse ele captura um valor na memória de IHM ou num CLP, né? Aqui no caso, ele tem aqui a variável local HMI, é onde ele está buscando a informação dele, poderia ser um CLP de qualquer marca aqui, mas aqui é na própria memória da IHM. Ele vai buscar uma variável de 1 bit, posicionado na posição 40, e ele vai buscar somente 1. Aqui, esse 1 aqui é porque eu poderia usar, por exemplo, um char de 10 bits, e aqui eu pedi em vez de eu pedir para ele buscar somente 1, eu pediria para ele me buscar 10 bits sequenciais desses 40. Então 40, 41, 42, 43, eu buscaria vários bits de uma vez só, né? Mas aqui eu optei pela maneira mais simples aqui de buscar somente 1. Então o que ele faz? Ele vai lá, captura o estado desse botão, que é o LB40. Então essa função é responsável somente por capturar a informação. Aí ele abre dois ifs aqui, né? São macro ifs aqui, né? Que é para testar. Se o botão estiver ligado, ele começa a fazer a automação. Se o botão estiver desligado, ele estopa a automação. Certo. Aqui eu deixei alguns comentários também aí pra gente ir entendendo. E aí, aqui eu escrevi as variáveis aqui que vão representar os meus sensores, o estado que eu vou enviar para os meus sensores lá, que é representado por aqueles bits ali, né, aquelas lâmpadas, o volume máximo que o meu tanque pode armazenar em litros de água, 10 mil litros, 12 mil litros. Aqui, essa é uma rotina que, quando a gente vai fazer automação na prática, a gente não precisa dela. Mas aqui, como a gente está fazendo na teoria, eu preciso escrever um código que ele encha o meu tanque virtualmente de água. Então por isso que eu tive que declarar aqui o total de água, que é do tanque 1, que é a variável que vai acumular a vazão de entrada. Então eu tenho aqui uma vazão, por exemplo, de 50 litros por segundo, não é nem por segundo na verdade, até comentar isso aqui. Quando você criar essa macro 2 aqui, você vai ver new macro, aí você dá o nome da macro que você quer, né? Certo. Você vai ter que colocar aqui, ó, execução periódica. E aqui no intervalo, o mínimo intervalo dele é 100 milissegundos. Então eu coloquei 1 vezes 100 milissegundos. O que isso significa? Que a cada 100 milissegundos, o programa interno da IHM, né, o software que controla ela, a cada 100 milissegundos ele vai vir aqui dentro dessa macro e ele vai executar essa operação aqui. Veja que, comparando a velocidade de execução de um CLP, essa velocidade aqui ela é relativamente lenta, né? Então dependendo do processo que você quer fazer automação, você fica limitado por esse tempo de ciclo aqui, né? Então a cada 100 milissegundos ele vai ler aqui. Se eu deixar 50 litros aqui, a cada 100 milissegundos ele implementa 50 litros, ou 10 litros, ou 15. Vamos ver. Aqui é basicamente uma rotina que fica vendo aonde que está o estado de água, o nível de água do tanque, e manda ele acumular até chegar no valor máximo.
esse primeiro código, então, ele basicamente faz isso aqui. Mudou. Aqui está de 50-50, né? Então ele veio rapidinho. Ele começa a encher o tanque. Ele fica piscando, avisando que o processo está ligado, né? Aqui ele vai, quando ele chegar a 10.000, ele toca aqui e para. Certo, encheu o tanque. Temos que colocar esse indicador visual aqui. Para colocar ele, eu também comentei sobre ele em outra aula. A gente vem aqui em Numeric, Display, desabilita aqui. E o endereço que eu escolhi para ele foi o 50, LW50. LW50. Isso. Também temos que alterar o endereço dos gráficos aqui que faz o enchimento do tanque, né? Como eles estão por trás dessa imagem global aqui, e para acessar eles eu teria que arrastar essa imagem para o lado para clicar neles, eu tenho uma outra maneira aqui mais fácil de acessar eles, né? Esses objetos que foram colocados na aula anterior. Eu venho aqui, ele é o BG1 e o BG0. Então eu venho Windows Tree, BG0. Aqui. BG0 ele está com valor 52, então vou carregar M, LW52, ok, é o de cima aqui, e o de baixo ali é o BG1 LW50. E lá no código da minha macro eu já tenho os apontamentos para essas memórias, né? Então é bem importante conferir todas essas memórias aqui que eu falei no vídeo, porque sempre que tem aqui assim, pegue dado de alguma coisa, set data, envie dado para algum lugar, envie dado para algum lugar, são sempre apontando para essas memórias aí, né? Para esses objetos. Então confira bem aí se aqueles objetos ali batem com esses endereços ali. Então pessoal, eu vou passando esse código aqui para vocês estudarem, entenderem um pouco melhor. E aí na próxima aula a gente continua fazendo o processo aqui de esvaziar esse tanque, passar para o tanque. Na verdade aqui ainda tem o processo de aquecer a água, passar para outro tanque. Daí a gente vai colocar um sensor analógico que vai converter esse volume de água, porque esse volume aqui por enquanto ele não é conhecido, né? A gente só conhece ele porque a gente fez um código que simula esse enchimento d'água, mas se esse fosse um processo real, a água estaria entrando aqui e a gente não tem nenhum sensor que indica qual é a vazão de entrada aqui, né? Não tem um totalizador para fazer essa vazão de entrada. Então a gente vai calcular esse volume do tanque pelo nível da água. Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula, porque ainda temos bastante coisa aí para fazer. Então, senhores, por hoje é isso. Obrigado pela atenção.